E aí, empreendedores e empreendedoras, a gente está começando mais um podcast da Expo Empreendedor. Eu sou Rafael Manfredini, estou aqui com meu sócio, irmão, Rubens Manfredini. E aí, Rubens? Tudo bem? E aí, hoje quem que a gente vai entrevistar? Hoje é um grande convidado, ícone. um ícone. Hoje a gente pode chamá-lo de sócio, né? João Kepler. Muito obrigado, João. Bacana, Rafael, Rubens, bom demais estar aqui com vocês. Bom demais. Bom demais falar com vocês e trazer informações não só do Expo Empreendedor, mas informações sobre como empreender e empreender, né? Exatamente. Porque nós somos aprendedores o tempo todo e aprendemos o tempo todo. Então, quem tá aqui hoje, porque eu digo, fica até o final, você não vai se arrepender. E você, João, é um empreendedor que virou investidor, mas não deixou de empreender, né? Eu digo que eu empreendo hoje no empreendedorismo dos outros, né? Então, eu apoio empreendedores, então eu empreendo junto com empreendedores. É uma maneira de empreender também. Só que no lado do investidor, no lado do cara que investe o tempo, o conhecimento, recursos, esforços, abraços, o que for preciso para que o negócio do empreendedor aconteça, mas deixando o empreendedor trabalhar. Deixando o empreendedor seguir a vida dele, deixando o empreendedor... Porque quem faz melhor do que o investidor é o próprio empreendedor que criou o negócio. Sim. Então, eu digo que hoje que eu empreendo em muitos empreendimentos. Então, passei a escalar e a multiplicar essas oportunidades de estar convivendo com negócios muito diferentes. E com isso vem muita coisa legal por tabela, vem conhecimento, vem aprendizado, vem amizades, né? Vem um monte de coisa. É o que a gente sentiu ali, né? Na nossa reunião ali, a gente juntou o grupo, então um vai crescendo junto com o outro, apoiando, tendo ideias, ressignificando ali a ideia do outro, apoiando. Isso foi bem interessante ali pra gente. Quando tem um grupo, cria-se uma comunidade, cada um se apoia um no outro. Então, cada um tem uma dor diferente. Né? O que você tem de dor, de necessidade, de demanda, outro pode ser fácil para outro, né? E pode ser... o que é fácil para um é difícil para o outro, o que é difícil para o outro é fácil para o outro. Então, essa troca ela é muito rica e isso cria algo mais poderoso para que no resultado disso, por exemplo, no caso do Expo Empreendedor, o resultado é que vocês vão fazer um melhor evento, uma melhor estrutura, uma melhor organização para o próprio participante, né? Sim, exatamente. Então, ganha todo mundo. É uma troca muito rica. E você ficou conhecido como o anjo investidor, né? Anjo, não é diabinho, é anjo. Não é anjo. Sair dessa parte de... Claro que você não saiu, você trabalha com muitas startups, muitas empresas mais maduras, mas hoje o momento que você está é de investir em empresas diferentes, não só em startups, né? Eu comecei, na verdade, até os 40 anos, eu tive vários negócios na economia tradicional, depois migrei para investidor, fazendo investimentos em startups. Mas eu nunca deixei de olhar negócios tradicionais, nunca deixei de participar, de apoiar. O que aconteceu em 2015 é que a palavra startup começou a entrar no vocabulário do empresariado como um todo. Né? Em 2015 eu lancei um livro chamado Smart Money, esse livro ajudou centenas de milhares de empreendedores, e a palavra startup ficou mais conhecida, a palavra Smart Money, dinheiro inteligente também. E aí, o que aconteceu de 3 anos para cá é que todo mundo agora sabe o que é uma startup, porque todo mundo tem um celular e todo mundo usa uma startup. Instagram, YouTube, Waze, tudo isso ou foi uma startup. Então, não se tem mais uma diferenciação em relação ao que é uma startup. Uma empresa de tecnologia de jogos, não tem mais isso. Né? Aquele modelo tradicional para o modelo que está começando. O que eu quero dizer é que era muito diferente de uma empresa tradicional de uma startup. Hoje essa barreira ruiu. Então não é mais... Existem pontos que ligam esses dois mundos. Né? Então, muitas das coisas que a startup faz ou fazia, hoje é usada como mecanismo de crescimento, de evolução das próprias empresas tradicionais. E vice-versa. Então, o que eu fiz nesses últimos 3 anos foi desenvolver uma outra empresa de investimento só de negócios tradicionais. Então, ainda tenho empresa de Venture Capital, que chama Venture Capital, de investimento em startup. Em startup ela continua. Mas também nós temos o Equity Group, que é o investimento Private Equity, que é mais empresas tradicionais. Que é lá que a gente cria uma formatação mais de negócios comuns, como evento, como empresa de educação, empresa de saúde, enfim, agro e tudo mais. É isso que eu estava falando. E ali, um apoia o outro, né? Um vê quais as dores do outro, vai e leva... Mas não só, a gente está acompanhando. E lá vocês... A Equity está
está investindo em franquias, grandes redes de franquias. Exatamente. A gente tem a Lavanderia 60 Minutos, que é um parceiro que a gente está apoiando na expansão. Temos empresas americanas, temos empresas na Europa, empresas nos Estados Unidos, empresas de todo o segmento, além também franquia. Tem restaurantes, tem várias coisas. Então, o grupo, essa história de investir em segmentos diferentes, Rafael, ele dá essa oportunidade que o Rubens falou, de um ajudar o outro e de conexão. Sim. Então, de repente, 60 Minutos pode ser uma apoiadora do Expo. O Expo pode ajudar a 60 Minutos. E por aí vai. Então, acho que essa é a beleza do que a gente está construindo. E, claro, as startups, elas estão lá oferecendo soluções e serviços ágeis, rápidos, como um jet ski, né? Para essas empresas que são como um transatlântico, aí, navio difícil de dar uma curva. Então, essa junção é que faz me dar esse prazer de ter a oportunidade, primeiro, de ter liberdade, né, de ir e vir, de não estar preso, estar carregando caixa, porque muita gente fica carregando caixa no sentido, essa impressão anda comigo, esse negócio funciona assim. Então, eu tenho hoje uma liberdade de empreender no empreendimento dos outros, que é o que você falou no começo. E agora vamos falar, você já tocou no assunto, que é o Smart Money, que é o dinheiro inteligente. Como que o empresário hoje consegue acessar recursos que ele não conseguiria acessar com esse Smart Money? Olha, quando o empresário ele quer só dinheiro, ele tem uma visão do dinheiro. A visão do dinheiro é uma visão um pouco limitada. Se você não tem o dinheiro, Rubens, você fica, eu não tenho, eu não posso, eu quero ter. Né? Quando você tem dinheiro, você também, por incrível que pareça, tem uma visão limitada. Muitos, tipo assim, cara, eu tenho que ganhar mais. Sim. Né? Ou eu tenho medo de perder. Perder. Então, essa visão do dinheiro, ela foi alterada com o advento do Smart Money. Então, quando o empresário chega e precisa, eu preciso de dinheiro, eu digo, vai no banco. Ok. Agora, eu preciso que você me ajude de um ponto A para o ponto B. E, João, eu não sei, não tenho muita certeza do ponto B, mas você me ajuda a olhar, chegar ao ponto B? Claro. Então, durante a jornada até o ponto B, seja ele qual for, existem várias etapas. E tem etapa de ter que colocar dinheiro, tem etapa de que tem que colocar inteligência, tem etapa que tem que colocar sistema, tem etapa que tem várias necessidades e situações que o empreendedor precisa, o empresário precisa. Então, o Smart Money ele é um conjunto de dinheiro com inteligência. Mais inteligência e dinheiro por consequência, entende? Sim, claro. Então, essa é o que a gente faz. E o empreendedor, o empresário que está nos assistindo, ele tem que perceber que isso vale muito. Porque, cara, quando você olha uma planilha, tem lá uma linha de marketing, linha de despesa. Sim. Se quem está aportando Smart Money tirar essa linha da tua planilha, isso não é dinheiro? Sim. Mas ele tirou a linha, não foi pagando. Ele tirou a linha botando um trabalhador, um talento, um serviço, Ótimo. Mas tirou da tua planilha, velho. Isso é dinheiro do mesmo jeito. Só que o empresário ele é tão bitolado, muitas vezes, o desconhecimento dessa palavra, que ele quer só o dinheiro. Então, não, eu tenho esse copo vale R$5, tem que me dar os R$5. Tá bom, então toma aqui os R$5, tá uma coisa, tá resolvido. Ok. Você não precisa de mim, você precisa do meu dinheiro. Você precisa do meu dinheiro, é dinheiro por dinheiro. Então, eu geralmente não faço negócio quando o cara quer só dinheiro. Não faço. Porque aí tem gente que faz. Então, vai lá, procura e busca, vai no banco e tal. Sim. Então, eu só entro quando tem a oportunidade de eu ajudar aquele negócio a chegar mais longe. Exato. Essa foi, basicamente, a nossa primeira reunião, né? Que foi isso. Vamos fazer assim. A gente nem tocou em dinheiro. Né? Na verdade, nem falou de dinheiro. Não falamos de dinheiro. Nem falou de dinheiro. Não falamos de dinheiro. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque vocês têm uma empresa estruturada há muitos anos, né? Com muitos eventos, com uma história em São Paulo, uma história no Brasil. Né? Vocês fazem com excelência há muito tempo vários eventos. Né? O Expo Empreendedor é um deles. Né? E, aliás, isso é um grande evento. Mas e vocês poderiam ter toda, digamos, a arrogância de dizer, não, esse negócio tem um valor X e eu quero tanto. Sim. Você deixou... Essa história surgiu por consequência depois. Né? Mas a nossa conversa foi, o que a gente pode fazer junto? Como a gente pode somar? Como a gente pode crescer junto? O que a gente pode fazer um pelo outro? E aí flui melhor. Aí sim, né? Porque não existe nenhum condicionante. Não. Então, mas o condicionante ele acontece quando o cara só pensa em dinheiro. Até porque ele foi treinado dessa forma. Ele foi educado dessa forma. O treinamento dele foi toma lá da cá. A única moeda que ele conhece é o dinheiro. E ele não conhece, por exemplo, a moeda que chama equity. Que é a moeda que é uma participação no seu negócio e uma troca, como se fosse, para a gente explicar melhor, como se fosse um escambo. Como se fosse uma troca. Isso. Eu te dou um percentual do meu negócio em troca de tal coisa.
e que essa tal coisa, por acaso, pode ser dinheiro. Exato. Por acaso, sim. Entende? Mas o equity é o valor que você tem do seu negócio. Quanto vale a tua empresa? Se você não sabe quanto vale a tua empresa, você precisa buscar saber. Porque isso é uma potência, é um valor que você não sabe usar. Então, a gente muitas vezes quer uma sociedade ou quer contratar uma pessoa, né? E você não tem o dinheiro para contratar aquela pessoa, mas você tem equity. Só que você não sabe quanto você vale. Então, como é que você vai contratar alguém pelo equity? Então, você tem lá 1% da tua empresa, é quanto? Eu vou dar um exemplo. É 100 mil reais, 1% da tua empresa. Beleza? Tá bom. Então, você contrata um cara com 100 mil reais. Você oferece a ele 1% da tua empresa. Sim. Se esse talento, se esse colaborador não quiser trabalhar por 1%, ele está deixando de receber 100 mil imediato, no dinheiro na conta dele? Não. Ele está tendo um dinheiro depositado, que é o equity, que está lá na empresa. Tá. Só que a empresa vale 100, esse 100 mil vale hoje, mas daqui a 3 anos vai valer quanto o 100 mil dele? Que a empresa vai aumentar o valor dela, percebido. Vai valer 300 mil, 400 mil, 500 mil. Por aí vai. Tá. Então, o que eu digo é o desconhecimento, muitas vezes, atrapalha muitos negócios. Porque a gente fica tão focado na necessidade, Rubens e Rafael, que esquece das oportunidades que existem. Então, a necessidade nossa é dinheiro para pagar a conta. Quando que a oportunidade é que vai fazer você ver coisas que você não estava nem vendo. Sim. E você vai construir um valor muito maior, que é um valor, inclusive, para quem tem conexões, um valor espiritual também. Sim, exato. Porque isso é uma conexão também espiritual e gera química, empatia, várias coisas. Exatamente. A gente não faz negócios com quem a gente não gosta, né? Ou melhor, fazíamos. Hoje, cada vez menos, né? É porque você trocava por dinheiro, né? Sim, trocava por dinheiro. Então, você fazia negócio... É frio. Frio. Pagava, tchau. Exato. Hoje, a empatia vale mais do que... Essa relação tem que existir, esse gostar, esse querer bem, a vontade genuína de servir, de ajudar. Mas quem não entende isso, acha que isso é romantismo e balela. Mas você está fazendo isso muito bem. Se você acha que hoje os empresários, eles... estão sabendo mais o que é equity, porque a gente vê nesses encontros, vê até mesmo na própria equity, né? Você vê o pessoal já tendo uma visão mais estratégica em relação a isso e conhecendo um pouco mais. Você vê que hoje o empresário, ele está conhecendo um pouco mais, mesmo que através de você, você está levando essa bandeira. A gente está aqui no podcast falando sobre isso, quer dizer, um tema, até pouco tempo atrás, um tema fechado. Não é só desconhecido, era um tema fechado. Tá. Poucas pessoas falavam sobre isso porque era muito técnico. Tá. Né? O que eu tentei fazer, Rubens, foi tornar isso uma coisa mais simples, mais tangível, que dá para pegar, não é? Ok. Um negócio que é intangível, que não pega, eu transformei em algo tangível. Tá. E hoje, sim, muitos empresários já falam sobre isso, negociam isso, pensam em vender as suas empresas ou comprar outras empresas, pensam em fazer junção, montar ecossistema de oportunidades juntos. Porque assim, vamos lá, o que eu percebi, né? Desde o cara que está começando ali, uma empresa pequenininha... Pode ser um vendedor de brigadeiro, de pipoca, um carrinho de pipoca, bora falar dele. Exato. Ele tem equity. Ele tem. Até o cara que já tem uma estrutura muito grande... Uma empresa gigantesca com 5 mil funcionários. Exatamente. E já é um senhor, ele já estava para se aposentar, mas não, ele tem aquela veia que ainda ele quer empreender, ele não quer ser... nem passa na cabeça dele se aposentar, né? Então, você vê desde o pequenininho até o empresário, vai de médio, grande porte, que quer entrar nesse sistema. Então, eu acho muito produtivo isso. E o que eu faço é comunicar e divulgar assuntos relacionados a isso, escrevendo livros, né? Escrevendo num blog, ajudando, gravando vídeos, participando de podcast. Programa, né? O próprio programa no SBT, o Pivotando. E agora lançamos um outro, que é um programa de mentoria, não é de investimento, de apoio gravado com empresários falando das suas demandas, das suas dores, e a gente dando a solução e encaminhamento para todo mundo assistir. Né? Então, um problema que é seu pode ser de alguém. Então, aí você vê o encaminhamento, ao invés de você pagar, sei lá quantos mil para alguém te ajudar, você vê um programa e você vai ter a solução. Sacou? Sim, então, é isso. Então, é um servir, é a entrega, é a comunicação, é a vontade de ajudar mais e mais empresários para que eu tenha a oportunidade de ouvir o que você acabou de falar. Poxa, João, você está levando essa informação para muito mais gente e isso é uma verdade e é o meu combustível. Todos nós temos uma missão na vida. A minha missão é essa. E eu não tenho, assim, eu não monetizo em cima disso. Não, entendi. Né? Eu não tenho isso como um produto para vender, eu não vendo curso, eu não tenho nada disso. Isso é o seu dia a dia mesmo, você trabalha com isso. Com isso, Então eu falo com pessoas sobre o que eu faço.
Não só para usar isso para vender alguma coisa, né? Tudo bem quem faz isso, quem tem curso, está tudo certo. Claro. Não, é um modelo muito legal. Aliás, que bom que temos vários treinamentos, cursos, oportunidades de participar, que antigamente só você tinha que fazer uma faculdade, um negócio complicado. Hoje você tem vários cursos, inclusive online. Então, que bom que existe isso. Mas não é o meu business. Meu business é investimento. É o que eu faço no dia a dia. Não, e vamos falar, a gente participou recentemente da Jornada Equity. Jornada Equity, que é uma imersão de 2 dias para 50 empresários. Só. A gente vivenciou ali naqueles 2 dias, basicamente, esse processo que a gente viveu mesmo na prática. Então, Vocês tinham vivido na prática e foram ver na teoria, na teoria versus prática, claro. Que ali é muito simples a forma de comunicação. Sim. E, basicamente, todo o conhecimento ali, ele é voltado mesmo para você aplicar na prática. Então, todo o conhecimento que a pessoa recebe, ela já, ali nos 2 dias, ela já tem interação, ela já consegue fechar negócios, já consegue ter uma sinergia entre negócios, né? E ela sai de lá municiada de um recurso ali para aplicar no negócio dela, ou para crescer, ou para expandir, ou para como expandir, ou para vender, ou para comprar empresa, ou para entender o equity, para poder usar isso. E o melhor, criar o relacionamento. E isso que é o mais importante, entendeu? Né? Do equity é o mais importante. Vamos citar, vamos voltar um pouquinho, citar mais alguns exemplos do que pode ser equity. Tá. Por exemplo, uma base de clientes de uma empresa é um equity. É um equity, é um valor. Tá. Isso tem um valor. Né? Só lembrando, por exemplo, que o Facebook comprou o Instagram, o WhatsApp lá atrás, né? Meta, Facebook, comprou o WhatsApp lá atrás, não tinha R$1 de faturamento o WhatsApp. Só tinha o quê? Base de clientes. Sim. Então, isso tem um valor. Comprou por $1 bi. Okay. Comprou o quê? Base de clientes. Comprou o quê? Um problema a ser resolvido, porque o mensageiro do Instagram, do Facebook não é bom. Mas o WhatsApp é. É rápido. Então, muitas vezes uma marca, né? A marca mesmo, então, o WhatsApp o que você disse, base de clientes, marca, qualquer tipo de ativo, conhecimento experiência, muita coisa pode ser tangibilizado no sentido de criar valor para ser negociado. Para ser negociado. O empresário, ele tem que, então, fazer ele tem que se olhar no espelho e enxergar o que ele tem de potência. O que ele tem de ativo, o que ele tem de potência e botar preço nisso, botar valor. Tem que ter uma paridade financeira? Tem. Para poder, até para o escambo, até para troca, tem que ter uma paridade financeira. Quanto é que vale o Expo Empreendedor, quanto é que vale o que eu vou te entregar. E a gente faz uma associação para ver qual é o percentual que isso representa. 10%, 20%, 30%, 50%, enfim. E como que ele precifica isso? Como é que ele quantifica? Existem várias ferramentas, são mais de 11 modelos para você calcular o valor da tua empresa. O teu contador, que está assistindo, ele sabe fazer um cálculo básico. Cálculo financeiro, ele pega quanto você tem de margem e multiplica um número lá por um múltiplo, 5 vezes, 4 vezes, esse mais ou menos é o valor da sua empresa, tecnicamente falando, um dos modelos. E aí aplica um desconto nesse valor que ele acha, que a gente chama por conta de depreciações, etc. Tecnicamente, contabilmente, é assim, só que isso não representa o real valor do negócio. Por quê? Porque não considera base de usuário, não considera marca, não considera um monte de coisa que o empreendedor que montou um negócio dele tem orgulho, tem orgulho positivo, né? Sim. Ele tem aquele apego emocional. Não, mas apego emocional que tem valor, ele só não sabe que tem. Né? Então, quando você faz um valuation diferente, você considera tudo isso aí. Sim. Aí, a partir disso, você tem um valor mais justo. Certo? Então, esse valor é valor hoje, mas não é só hoje, é o valor quanto vai ser amanhã, o futuro. Então, o Expo Empreendedor tinha um valor antes do João e vai ter um valor depois do João. Junto, na parceria. Sim. Então, depois do João vai valer quanto? Por quê? Porque existe um arsenal de oportunidade de coisas que vão ser embarcadas ou estão sendo embarcadas. O Expo Empreendedor tem um valor maior percebido. Então, isso é o que a gente chama de equity, né? Equity, que é uma palavra em inglês que traduzindo, seria participação percentual do seu negócio, participação acionária. Então, assim, tem várias formas de quantificar isso, mas, por exemplo, você pode usar uma ferramenta que eu disponibilizo gratuita. Né? sme.com.br Valuation.sme.com.br. Valuation. Bota aqui no... vou colocar. É gratuita, tá, gente? Não precisa pagar nada, não. Aí você vai lá e acha o seu valor. É bom frisar aqui que essa daí é uma das melhores ferramentas aí que você consegue já definir, explanar tudo aqui, isso que o João falou. Pegar quanto que vale, você que não sabe aí quanto que vale a sua empresa, entra lá, depois a gente passa aqui na descrição.
Mas é importante também, para a gente encerrar esse ponto, que é um ponto muito extenso. Muitas vezes, para ele quantificar a experiência, a base de dados, é muito de entrosamento, networking. Porque números, matemática é uma coisa, mas como que ele vai quantificar aquela experiência? Não, mas eu já faço isso há 20 anos, eu faço há 30 anos, já sei fazer. Para poder simplificar essa resposta, porque ela é uma resposta que demora muito para eu tentar responder, mas para simplificar, eu poderia pensar o seguinte: o empreendedor, tu tem um salário da tua empresa, tu tem lá 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, seja lá o que for. E você não sabe quanto vale a tua empresa, beleza? Aí agora tu descobre que ela vale 500 mil reais. 500 mil reais. Então. 500 mil reais. E aí você tem 100% da sua empresa. Você tem quanto de valor? Quanto era o valuation? Ele tem 100%. Quanto ele tem de valor? Que era 500 mil reais o valor da empresa. 100% é quanto? 500 mil. 500 mil reais, claro, certo? Claro. 500 mil reais. E aí você resolve pegar 50 mil reais desse... 50 mil reais desse aqui do montante, que dá quanto? 10%? Sim. Você resolve dar para o Rubens. Tá. Então, Rubens, toma aqui 10% da minha empresa e me dá 50 mil reais. Sim. Eu fiz dinheiro disso, se for o caso. Sim. Então, mas, só que o Rubens, por que ele está comprando esses 10%? Porque ele olha o teu negócio e diz assim, cara, eu posso levar essa empresa que vale 500 para ela valer 5 milhões. Tá. 10 vezes mais. Entendi. Beleza? Sim. Quando eu te dei lá atrás os 50 mil reais, eu fiquei com quanto? 450. Certo? Que referente ao meu valuation na época. Tá. Aí você entrou, Rubens, e você aportou os 50 mil reais em trabalho, em dinheiro, qualquer coisa. E aí você levou minha empresa a valer 5 milhões. Certo? Certo. O que aconteceu comigo? Eu passo a ter quanto? 500 Não, eu passo a ter 4 milhões, 4 milhões e meio, sim, né? sim. E o outro 500 mil, sim. E o outro 500 mil, sim, entendeu? sim. A questão é que muitas vezes você só olha quanto o outro ficou. Sim, Você não olha quanto você vai você ficar. E como você não tem visão de longo prazo, você não consegue perceber que você pode valer 4 milhões e meio. Mas esta é a beleza, porque o Rubens sabe me levar de 500 mil para 4 milhões e meio. Sim. Então ele não faz essa conta, ele não consegue perceber, ele não acredita nisso. Então como ele não acredita, ele não faz. Sim. E se ele não faz, o dinheiro que sabota. Porque ele só quer dinheiro. É como se fosse mesmo aquela remuneração, a comissão que você paga para um vendedor. Por exemplo, tem muito empresário que fala, não, mas o vendedor tá recebendo muito. Não. O vendedor, quanto mais comissão ele receber, mais eu vou estar vendendo. Né? Depende, se você estiver vendendo numa margem correta, né? Sim, uma margem correta. Um outro exemplo simples, assim, vocês viram recentemente o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, saiu da Europa e foi para um time da Arábia. Né? E ao invés dele receber o salário, a luva, o pagamento, ele recebeu em participação do time. Tá. Poxa, não era melhor ter recebido o salário, o dinheiro, bilhões? Depende de quem, né? Não. Não, no caso dele não, porque ele entendeu que o clube valia X, com ele lá dentro o clube vai valer 5X, 10X. Então o dinheiro não aceita desaforo, ele acaba. Equity não acaba. Equity não. Entende? Sim. Então quando ele for sair do time lá, ele vai vender por muitos mais vezes o valor que ele tinha direito do dinheiro que acabou. Sim. Ou tá aplicado um rendezinho desse tamanho assim. Tá. Sacou? Entendi. Porque o cara quer ver o dinheiro parado na conta. Eu quero olhar meu extrato, quero ver que eu tenho 100 mil aqui na conta. Não, eu quero ficar vendo. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá vendo? Você tá escravo mental. Sabe por quê? Porque você fica vendo aquele dinheiro. Você não tá nem usando o dinheiro tá lá na parada. Sabe o que o banco tá fazendo com o teu dinheiro, com todo respeito ao banco, que é seu sistema? Claro. O banco tá pegando teus 100 mil e emprestando para alguém. Para alguém. Um que juro, tá fazendo alguma coisa. Um juro muito maior. Exato. Um juro muito maior. E tá te pagando um juro pequeno. Se você pega esses 100 mil e investe no teu próprio negócio, meu irmão, você vai crescer muito mais. Porque isso é prosperar. Sim. Isso é prosperidade. Isso é querer desenvolver coisas, fazer coisas. Por isso que empreendedor, o nome está dizendo, é empreender. É fazer empreendimentos, é gerar riqueza, gerar prosperidade. Agora, a palavra... Qual é as 3 últimas letras dessa palavra? É dor, muita dor, né? Dor. Então, você tem que entender que não vai ser fácil. Agora, existem ferramentas e mecanismos que facilitam isso, como esse que a gente está colocando aqui. Que esse é um assunto que é falado em MBA. Sim. E não sei o quê. Eu estou falando de uma maneira bem simples aqui para poder você usar na sua vida. Você pode ser um carrinho de pipoca. Você não pode ficar pensando só em vender pipoca e cobrar os 10 reais do saquinho. Você tem que criar algo no teu carrinho de pipoca
para ele ter um valor percebido muito maior. Cara, eu quero aquele carrinho de pipoca, eu quero comprar o carrinho de pipoca, porque é bonito, é cheiroso, é não sei o quê, e eu posso montar vários outros carrinhos de pipoca e fazer uma marca, e vou montar a pipoca mais não sei o quê, de não sei lá o quê, e fazer uma franquia disso, se for o caso. Exato. Pô, o empresário ele tem que pensar como estratégico, ele não pode ficar ali na necessidade, mas, infelizmente, nós fomos educados e treinados pela necessidade. Entendi. Então, a gente tem aquele que vendeu o saco de pipoca para fazer o dinheiro para comprar janta. Tá, entendi. Não é verdade? Sim, sim. Só quando você sai um pouco, você deixa de... Você percebe que tem outras coisas que você pode fazer para ganhar muito mais do que os R$10 do saquinho de pipoca. Claro. Então, mas alguém precisa te dizer isso, né? É o que um evento desse faz. Traz para dentro da comunidade e dos empresários informações preciosas. Se o cara chegar lá de manhã, ele sai de noite com um caderno entupido de sacadas, de negócio, para ele executar no outro dia. Por exemplo, quem for lá me assistir vai sair de lá com um monte de oportunidades para fazer dinheiro na vida dele. Para fazer. Não é ganhar, é fazer. Fazer dinheiro. Porque ganhar é quem espera. Então, eu não vou te ensinar a ganhar nada. Eu vou te vou te ensinar a fazer dinheiro. Bom, você está vendo que aqui é só lição, só paulada atrás de paulada. Porque essa é a nossa vida mesmo. A gente empreender, fazer negócios, né? Gerar negócio para fazer dinheiro, que é uma consequência. Mas vamos falar a jornada equity. Como que surgiu a jornada equity? Isso foi Hoje você tem uma escola de negócios que fala exclusivamente do Smart Money. Na verdade, a escola é do meu filho, não é minha. Sim. A escola é dele, né? É do meu filho. E eu tenho, dentro da escola dele, uma imersão de 2 dias para empresários. São só 50 por vez, né? Sim. Então, eu junto esses dois, chama jornada, porque é uma jornada. Não é um negócio assim, fez assim, tem um aprendizado, uma jornada. E a jornada começa quando ela termina. Ou seja, você sai dali, você começa a sua jornada alone, né? Sozinho, desenvolvendo. E aí... essa jornada equity, ela acontece para justamente falar o que a gente está falando aqui de uma maneira bem, bem mais profunda e de uma maneira que ensina o empresário o beabá de como ele tem que fazer aquilo. Então, ela começa num dia 9 da manhã, termina no outro dia 9 da noite. Sim. Então, isso é uma jornada de 2 dias que como começou essa jornada? Começou que o meu filho, o Theo, dono dessa escola, diz assim, cara, você precisa mostrar isso, ensinar isso para mais pessoas, o que tu faz. E aí veio de uma provocação dele há 3 anos atrás, a gente começou a fazer essas jornadas a cada 2 meses. Então, eu só faço... É o meu único lugar que eu fico disponível é nessa empresa dele. E o Theo hoje, ele toca a SME, né? E o seu outro, o Davi, que também vai estar com a gente. Bom, todos vão estar com a gente, né? Opa, foi eu que pedi, né? Filho tem que colocar. Você vendeu, eu entrei de sócio para botar meus filhos para trabalhar. Não, claro. Não, mas antes disso, como que você incentivou? Os seus filhos, eles começaram muito, muito cedo também, né? Todos você incentivando eles a empreender. Cara, eu dei o exemplo. Educar é sobre treinar. Treinei meus filhos para eles terem gosto e interesse por negócio. Perfeito. Gosto e interesse por fazer dinheiro. Gosto e interesse por criar oportunidade, por servir. Então, eu criei mecanismo dentro de casa que eles assim, foram despertados para buscar o protagonismo deles. Por exemplo, meus 2 filhos, um é o produto, ele é o próprio treinador, e o outro é o dono da escola. Ok. Pronto. São diferentes. Sim. Um é mais empresário, o outro é mais empreendedor. Entendi. Vocês vão ver pessoalmente, vocês conhecem eles. A gente conhece. Não, conhece eles, mas vocês vão ver no palco. Tipo assim, um é muito diferente. Um ensina empresário, o outro ensina a empreender. Né? Parece óbvio, mas não. O empreendedor, ele é um cara que faz mais com menos. O empresário está acostumado a fazer mais com mais. Sacou? Sim, então, são mecanismos diferentes que eles conseguem se complementar. Isso é bem interessante, porque a gente é irmão, mas quem passou, por exemplo, foi a mesma coisa. Quem passou isso daí pra gente foi meu pai. Entendeu? Muitas vezes pelo exemplo. Pelo exemplo. Agora, meu pai, assim, muitas vezes ele dizia assim, vai estudar para concurso, vai não sei o quê, vai arranjar um emprego, vai não sei o quê. Porque ele não estava errado, foi uma maneira que ele aprendeu. Cara. Lá atrás, exato. Lá atrás, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem, é só que assim, eu desenvolvi uma mentalidade de buscar, de construir meu próprio espaço. Tipo, eu não queria isso para mim, eu não queria ser empregado, com todo respeito. Não é esse o fato, mas eu queria ter minha liberdade. E foi isso que eu fiz, eu corri atrás, né, e fiz muita coisa. E aí eu entendi que eu precisava treinar meus filhos para isso. Perfeito. Então, por exemplo, Rubens, eu nunca dei mesada. Porque a mesada, o que ela faz? Ela grava na cabeça da pessoa o salário. Exato. A dependência de ganhar dinheiro, esperar ganhar, chegar aquele dia para receber o quê? O salário.
E o empreendedor tem salário? Não. Então, pô. Não. Então, por quê? Eu preferi treinar meus filhos para não ter salário, Exato. ou seja, não dei mesada. Então, eu fiz coisa dentro de casa, Sim. de forma intencional, Tá. para que eles se transformassem nessas pessoas que eles são hoje. Sim. Tá? A responsabilidade é do pai, não é do filho. Sim. Se o teu filho não sai do videogame, é responsabilidade sua, não é dele. Não é que ele não presta para nada, não serve para nada. Não é isso. Ah, que ele não foi educado para isso. Ele não foi treinado. Educado ele até foi. Não, educado sim. Mas ele não foi treinado. Treinar é repetição. Porque se não fosse repetição, Sim. não tinha concentração de jogador de futebol. Sim. É O igual cara já é craque e fica treinando, porra. Né? Então, por quê? Porque é repetição, porque ele precisa exercitar aquilo. E aí é um trabalho contínuo. Não é só você dizer, você empreende assim, faz assim. Não, meu amigo. Primeiro, você dá o exemplo. Segundo, todo dia você mostra um caminho com exemplos. Tá. E não ficar dizendo, ditando regra. É isso. Sim. Porque os pais querem que o filho obedeça. Vai ter que fazer, porque não sei o quê, porque eu tenho experiência, me ouve. Não, na verdade, você está com crise emocional, porque você quer seu filho, faça o que você quer, a sua vontade, não é assim. Você tem que ouvir, 2 orelhas e uma boca, entender o ser humano, entender as pessoas, entender de mentalidade. Os melhores empresários que eu conheço hoje, eles entendem de mentalidade de ser humano, os melhores. Todos eles entendem de gente. Eu digo que se você olhar meu WhatsApp ou no meu Instagram, eu invisto em gente e em negócio. Primeiro gente, depois negócio. Por quê? Porque é sobre o humano que está ali, não sobre o negócio dele. Porque o humano é difícil mudar. Tá. O negócio muda. O negócio muda, sim. Se o cara é mau caráter, ele vai ser mau caráter pro resto da vida. Tá. Entendeu? Sim, então, sim. por isso é que eu tenho uma análise mais crítica, muitas vezes, de fazer negócio. Muitas vezes eu desisto de um bom negócio. Por quê? Porque, cara, aquilo não faz sentido nenhum me associar com um cara daquele. Tá. Entendeu? Então, eu tenho que ter... se eu sei meu valor... E isso eles viram muito de perto. Já teve negócios grandiosos que eu deixei na mesa porque o cara quebrou valores inegociáveis para mim. Entendi. Por exemplo, o cara estava numa mesa falando que depois dali ia sair com não sei quem. Aí eu olhei a dedo dele, uma aliança. Eu digo, se você não honrar a aliança da sua esposa, você vai honrar a aliança comigo? Sim. Quero nada, meu irmão, negócio com você. Tá. Aí sai fora. Sim. Porque o cara não era um cara que honrava a família. Tá. E se você desonra a sua família, meu amigo, você é capaz de desonrar qualquer coisa. Sacou? Sim, sim. Então, pronto. Então, são valores inegociáveis. Então, meus filhos viram isso. De perto. Não é eu falando aqui no podcast. Eles viram isso acontecendo dentro de casa há muitos anos. Desde quando eles nasceram. Tem o mais velho tem 26. Tá. Então, eu criei esse ambiente dentro de casa, criei as estratégias. É verdade, minha esposa foi fundamental na educação doméstica. Tá. Come direito, ensina. Não é dar tapa na cabeça para comer. Olha, se come assim, faz assado. Essas coisas. Escova o dente, arruma a cama. Eu nunca paguei para arrumar a cama. Tá. Não, nunca paguei para arrumar a cama. Porque a obrigação é dele de arrumar a cama. Senão ele vai dormir na cama desarrumada. Aliás, cara, quando você vê a casa do cara, a empresa do cara, o quarto do cara desarrumado, você pode ter certeza que o negócio dele é bagunçado. A vida dele é bagunçada. Então, assim, são coisas simples que tá na nossa cara e a gente não enxerga. Isso foi uma das coisas que fizeram que a gente se aproximasse. Esses valores inegociáveis, entende? É basicamente o que o João explicou agora. A nossa mãe foi a nossa grande professora e nosso pai nosso mentor. É isso. Então, ele muitas vezes não era nosso amigo. Não precisa ser, cara. Não precisa ser. Ele tratava a gente muito de igual para igual. Ele pedia a nossa opinião, mas ele era pai e mentor. Então, ele se colocou numa posição. Ele tem um posicionamento dele e você tem que respeitar o posicionamento dele. Quando você entende de ser humano, você começa a entender o limite das pessoas. Sim. Você começa a entender o olhar, você começa a entender várias coisas. Então, eu aconselho a vocês, como dica, começar a estudar um pouco mais o comportamento humano por conta exatamente disso. Se você entender o desenvolvimento, o comportamento humano, você vai entender muito mais de negócio do que você entende. E você vai perceber, inclusive, quem você é, os seus limites, por que você faz o que você faz. Por que você é assim. Muitas vezes é porque são crenças gravadas lá na infância. Tá. Papai vai ter que trabalhar. Tá. O que significa isso? Ter que. Ter que é uma obrigação. Né? Então o moleque cresce achando que é obrigação trabalho. E a gente fala isso por maldade, um pai? Não, meu filho, papai vai ter que trabalhar. Claro, porque a gente acostumou a falar isso. Só que isso é uma flecha lançada que não tem como voltar. Tá. Ter que, meu Deus, acabou. Sacou? Então tem muita coisa que a gente faz. Eu tenho 2 livros publicados sobre esse assunto. Sim. Então, muita coisa que a gente faz dentro de casa que reflete, que remete à vida toda adulta do ser humano. É como se o seu pai fez coisa para mim lá atrás que eu tive que quebrar essas crenças, eu tive que ressignificar, eu tive que é uma metanoia, né? A gente teve que metanoia inclusive é uma palavra chamada arrependimento na Bíblia. Sim. Né? Então, eu tive que me arrepender muito. Arrependimento para dizer assim, cara, eu olhava para o meu pai de uma maneira estranha, depois, não, pai, eu vou me arrepender. Meu pai é meu herói. Meu pai, eu vou honrar ele.
mesmo ele tendo errado e tal, sabe? Então, é difícil você subir essa consciência de fazer isso. Nem todo mundo quer fazer. Sim. Por que a gente não quer fazer? Porque é cômodo. Sim. É cômodo, Rubem. E a gente não quer sair do nosso conforto. Exato. Por que você não faz o que você tem que fazer? Sabe que procrastinar não é empurrar com a barriga. Procrastinar é simplesmente, não é você deixar de fazer. Sabe o que acontece isso? É porque você não quer sair do seu conforto. Tá. Procrastinar, o cara que procrastina é porque ele não quer fazer nada, ele quer ficar ali. Né? Inconscientemente. Então a gente tem o tempo todo situações inconscientes que atrapalham o teu negócio, que atrapalham a empresa, que atrapalham o teu business. E é isso que eu procurei, voltando à tua pergunta, procurei fazer com meus filhos. Molecada, olha, é o seguinte, o mundo é aqui, ninguém bate mais forte que a vida. A vida é quando você apanha, não quando você aguenta apanhar. A vida é quando você aguenta apanhar, não quando você bate. E comecei, cara, e mostrando a vida como ela é. O seu pai não vai estar aqui, eu não vou deixar a herança, apesar de ser bíblico, mas você vai ter que multiplicar o patrimônio, não gastar meu dinheiro. Então, eu vou usufruir e você vai ter que ter seu próprio recurso e corre atrás. Eu não fiquei dizendo assim, olha, aquele apartamento está garantido, aquele negócio... Nada. E sabe o que eles viram na vida do pai deles? O seguinte, o pai teve um evento que a gente chama de evento de liquidez, tipo assim, recebeu um dinheiro, recebeu o pai dele, viu o pai deles recebendo um dinheiro, algumas vezes, mas o que eu fiz com esse dinheiro? Eu cheguei para eles assim, agora a gente vai morar em Orlando, agora eu vou comprar uma casa, um avião, um barco. Eles não viram isso. Foi o que eles viram. Eu pegar o dinheiro e investir em outros negócios, em capital produtivo e outros empreendedores. Eles viram a mágica acontecer. E como é que a mágica acontece, Rubem? Quando um empreendedor recebe o teu investimento. Sim. Cara, dizer, poxa, ele acreditou em mim. Sim. Caramba, isso tem uma energia. Sim, você mudou tudo ali. Isso tem uma energia, cara, impagável. É uma energia que é muito maior do que a gente consegue imaginar quando você honra a vida de alguém. Sim. Você quer que o outro prospere genuinamente. Porque a gente também foi acostumada o meu primeiro. Tá. Eu tenho que tirar o meu primeiro, eu tenho que ganhar. Então você ganha e o outro perde, né? É negociação, né? Sim. Vai lá, perde lá, eu ganho. A gente foi técnica de negociação, é ensinada, porra. Quando que, na verdade, não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre prosperar juntos. Sim. Sabe? Então, isso não foi ensinado, meu amigo. Então, como é que a gente vai exigir que uma pessoa que nunca viu isso, faça isso? Não vai fazer. Então, um trabalho muito formiguinha, podcast como esse, dá a oportunidade da gente poder desenvolver a mentalidade de quem está assistindo, não no sentido de ditar regra. Às vezes, existe outra forma de ver a mesma coisa. Sim. Existe outras formas de ver a mesma coisa. E existem pessoas com a mesma capacidade financeira que fazem coisas diferentes. Concorda? Sim. Numa escala maior ou menor. Não, menor, fazem coisas completamente diferentes. Eu dou valor a investir e prosperar na vida do outro. O outro cara dá valor a comprar um avião. Sim. Tá. E tá tudo bem. Tá. Eu vou criticar porque ele comprou avião? Jalo que não. Pelo contrário, ele tá feliz. Só que para mim não é sobre ter. Sim. É sobre ser. Então, eu sou diferente. Porque eu tenho impacto, eu sou impactado e sou feliz assim. E você faz o quê? Você tá aqui nesse podcast para quê? Se não para ser feliz. Sim. Se não para desenvolver. Por que você faz o Expo Empreendedor? Para ser feliz. Para ganhar dinheiro também. Claro, vai fazer dinheiro também. Lógico. Mas a gente gosta muito de... e a gente vai na contramão. A gente, é sempre isso. A gente gosta de impactar. A gente gosta de fomentar pequenos, grandes, médios. E não é pela fama, não é pelo reconhecimento. É pelo nosso prazer de fazer, né? Você falou uma coisa importante. Fama, reconhecimento. Acho que esse é um tema muito, muito delicado para se trabalhar. Todo mundo que está assistindo aqui tem alguma fama e algum reconhecimento. Quer saber? Tem. Você deve ter 500 seguidores. Você tem fama e reconhecimento de 500 pessoas. 500 pessoas. Honre isso. Tem orgulho disso, cara. Orgulho positivo. Porque orgulho negativo destrói, né? Orgulho e ego destrói qualquer negócio. Mas diga assim, caramba, eu tenho 500 pessoas me seguindo. Isso é muito bom. Então, o cara quer 100 mil, mas não consegue atender 1000. Não consegue ser útil e servir para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas que estão ali. Por que tu quer mais se tu já tem? A gente não valoriza o que nós temos, cara. Sim. A gente não dá valor, a gente tem muita coisa, Deus deu muita coisa pra gente. Ela quer 1 milhão, mas muitas vezes ela não conversa com a família. Não conversa com a família dentro de casa, quer expor um negócio que para poder... porque falaram que dá dinheiro se você fizer uma publicidade com muito seguidor. Será mesmo? O que importa é o engajamento, o que importa é o que você representa para essas pessoas. Importa que elas queiram genuinamente seguir você porque você representa, porque você entrega algo para elas. Tá. Então, turma, influência, fama, cada um tem a sua. Você só precisa encontrá-la. E ser feliz com um pouco que você tem ou por muito. Seja feliz, esse é o objetivo da vida. Você tá aqui pra quê? Pra ser feliz, cara. Então não adianta você ficar querendo a vida do outro. Desliga essa porcaria de ficar olhando a vida do outro, meu. Sim. Faz isso, anota, faça coisas úteis pra sua vida, pra você ser feliz.
Não é só para você ganhar dinheiro, não é para você ser feliz fazendo dinheiro e prosperando na vida do outro, que o outro ganhe também, faça também. Claro. E é um ciclo que se repete e quer saber? Deus abençoa isso. Isso é uma lei do retorno. Entenda como quiser. Sim, como quiser. Lei do retorno, química, energia, Deus, espiritualidade, o que você quiser, mas existe. Existe. Aproveitando esse assunto, João, o evento O Poder da Família, você fala com paixão, porque é uma coisa que está te tocando muito nesses últimos tempos, né? Eu estou me aproximando muito, né, do lado espiritual. Tem uns 3 anos eu tenho realmente tentado me conectar, porque eu não era um cara conectado. E depois que eu entendi, através da metanoia, que essa importância, né, dessa conexão, de entender, de ressignificar as coisas, eu passei a buscar mais os ensinamentos. Porque não é só dizer assim, eu vou na missa, vou no culto e ouço lá a palavra, canto uma música e estou conectado. Não. A conexão vem quando você entende a palavra. Quando você abre alguma coisa e lê e entende aquilo. Sim. Então, aí você faz a conexão verdadeira e você aplica aquilo na sua vida. Né? Então, o Poder da Família, ele veio exatamente desta busca nossa, por essa minha busca pela conexão maior, espiritual. O Poder da Família não é um evento espiritual, mas é um evento que tem muita força nesse sentido. E porque o tema família foi muito massacrado. Banalizado. Perdido. Gente, pai não falando com o filho chutando sogra, os avó, essas coisas loucas, né, do mundo real, né? Eu digo, cara, vamos criar um movimento, não é nem um evento, é um movimento. Que ele vai resgatar o poder da família. É o nome do evento. Sim. O Poder da Família, que nasceu um livro dele e nasceu várias coisas em torno dele. Então, existe um movimento chamado Poder da Família, que eu convido padre, pastor, convido artista, já foi Luciano Huck, Angélica, já foi um monte de gente famosa lá, dizer o que no palco? Contar vantagem? Não. Eu tenho um problema assim, eu resgatei meu casamento dessa forma, fala de sexo, fala de tudo. Dá exemplos. Dá exemplos reais. Não é Nutella, é raiz, cara. Raiz, Então, o movimento do Poder da Família, ele tem... Você tem que dar exemplos, não adianta. Vem por exemplos. Conta mais do que dos problemas que conseguiu se superar, né? Exato. E não é problema para deixar você triste. É para dizer assim, cara, tem solução, o caminho é esse. Como eu fiz, assim, pronto. É isso. E isso impacta muito na vida das pessoas. Porque as famílias vão para lá e as famílias se sentem no palco, se sentem participantes. Certo? Então, é um movimento por isso. Então, tem dinâmica, tem um monte de coisa. Não é só lá você senta e ouve, né? É uma participação, experiências e um monte de coisa. Acontece em novembro. Todo ano, meio de novembro. Sim. O pessoal vai acompanhar sempre. O que o João Kepler está projetando para frente agora? O que está na sua... No meu radar? No seu radar. No meu radar, assim, eu preciso completar um ciclo, que são mais 4 anos, que são os setênios, né? Que completam 60 anos. Eu tenho 56, tem mais 4 para 60. Então, eu tenho 4 anos ativamente fazendo o que eu estou fazendo hoje. A mesma coisa. Eu faço o que eu faço hoje há 16 anos. Há 40 anos, minha vida mudou completamente quando eu virei investidor. Então, e ela aprimorou e me deu muito mais força aos 50 e me deu certeza da felicidade, da prosperidade. Não foi só em relação a recursos, foi em relação a confirmações que eu precisava ter, que aquele era o caminho, e veio. E aí estou com 56, tem mais 4 anos para eu completar esse ciclo para poder desenvolver outro ciclo. Outro ciclo. Eu não vou te dizer qual será esse outro ciclo agora. Né? Eu acho que ainda faltam 4 anos aí para eu trabalhar muito o que eu estou fazendo hoje, todo dia a mesma coisa. Então, eu vou continuar fazendo. Então, não tenho assim, não é uma bala de prata ou inteligência artificial, não tem nada disso. Aliás, eu não ligo para isso. Eu ligo para o negócio da pessoa, para a pessoa no negócio. É isso. E voltando, por exemplo, você é inquieto. Por mais que já tenha a sinergia, como você é inquieto, você fala, não, a gente tem que aumentar isso daí. É isso. É isso. É aumentar a quantidade de pessoas impactadas, a quantidade de investimento, a quantidade de negócios, quantidade... Eu tenho quase 2.000 startups, eu quero 5.000. Tenho 100 negócios no Equity Group, eu quero 500. Por que não? Mas não é ganância. Não. Imagina 500 empresas, 500 empresários estão nos assistindo, forças juntas, falando a mesma língua. Sim. Olha a força disso. Sim. Um ajudando o outro. É isso. Não, e a gente está nessa... Agora a gente está nessa junto, há algum tempo já. E o Expo Empreendedor vai representar isso, cara. E você vai levar essa mensagem para muitos empresários. O cara vai sair de lá com aprendizado. Não é o cara no palco contando vantagem da vida dele. Não é balela, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso. Que nada, meu amigo. Você está ali no palco, honre as pessoas que estão lá e entregue. E mostre
ensine, ajude, diga como fazer. Sim. Esse é o objetivo. E não ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou artista, eu sou... Ai, pra tua nega, tá tudo certo. Mas pra galera que tá ali, ela precisa receber um conteúdo de valor. O cara que ficou até o fim desse podcast, ele sai daqui com anotações e conteúdo de valor. Sim. É sobre isso, cara. Não é sobre o que eu fiz, o que aconteça, o que eu tenho, Sim. conta bancária. Isso não importa. Não importa. A transformação que a pessoa pode fazer Pra ela, dela. Eu né? digo que deixar legado não é para as pessoas, é nas pessoas. Uhum. Nas pessoas. Hoje, antes de sair para cá, lá no escritório, foi uma empreendedora do Sergipe. Tá. Tava lá, ela pediu para marcar comigo, para bater uma foto, aquela história. Eu recebo. E ela disse a mim, você não sabe, mas você transformou a minha vida no dia tal, que fez isso, falou isso, disse isso, aquilo. Com isso eu fiz isso, aconteceu tal coisa. Eu olhei para ela assim, meu Deus do céu, a gente impacta tanta gente e a pessoa prospera e poucas pessoas voltam para dizer exatamente isso. Sim, Gratidão. Por ter vindo aqui me contar isso. Porque você podia ter vindo aqui só bater a foto. E você veio o quê? Para me dizer isso. Então, cara, ali eu ganhei, não foi um dia, não. Ganhei foi um mês todo. Porque para mim é muito mais importante isso do que uma foto. Sim. A foto é bacana, fica na lembrança, legal. Mas, cara, a pessoa dizer que você mudou minha vida num momento tal, na situação tal, nem todo mundo tem essa gratidão embarcada no coração. Né? Eu chamo isso de coração ensinável. Isso daí é bem importante, né? Pra gente que atua nessas frentes, né? Muito, muito importante. É o que nos move muitas vezes, né? E esse coração ensinável serve para qualquer um? Qualquer um. O Coração Ensinável é o tema do meu novo livro, Coração Ensinável no Mundo dos Negócios. Coração Ensinável no negócio, porque coração ensinável, a pessoa que aprende a ter coração ensinável, ela busca outros corações ensináveis. Ela não busca querer transformar a pessoa, ela busca um cara igual. Busca uma pessoa que tenha a conexão de coração ensinável. Isso é bíblico, esse termo foi usado por muitas passagens bíblicas, e que eu entendi que só depois que eu me transformei nesse coração ensinável, a partir de 40 anos, ou com 41, vamos dizer assim, foi que a minha vida mudou. Que eu passei a entender. Porque o que me impedia de ser um cara coração ensinável? Coração ensinável, cara, pode ser um cara que ouve mais do que fala, pode ser um monte de coisa, mas para mim foi quando eu quebrei o meu orgulho. Eu pedi perdão, eu comecei a dizer, cara, eu errei, eu não botava mais a culpa no outro, eu botava em mim, a responsabilidade é minha. Eu comecei a aceitar ensinamentos de outras pessoas até. Eu comecei, por exemplo, Rubens, a respeitar as pessoas que eu não dependia delas. Eu não era um cara assim. Eu não olhava no olho do garçom, por exemplo. Entendeu? Então, a partir dos 40 para 41, por que eu digo coração? Porque eu passei a fazer isso. Eu passei a valorizar qualquer pessoa que queira conversar comigo, que quer me ensinar alguma coisa. Eu aprendo o tempo todo. E aí, o ego foi um ponto máximo, foi quando eu botei o ego no bolso. Foi quando eu tirei o ego da mesa. Entende? Aí foi ali que eu digo, agora eu sou um coração ensinado. Então, eu procuro pessoas assim, o tempo todo. E eu faço vários... para fazer negócios, eu tento... Claro que nem sempre eu consigo um coração ensinável, mas aquela pessoa que eu vejo que dá para mudar, eu trabalho isso. Quando eu vejo que não dá, que ele está muito fechado, que não entende, que não quer, eu não perco meu tempo, porque a gente não pode ficar perdendo tempo. Sim, né? sim. Falando para quem não quer ouvir, cara, tudo bem. Eu não vou ficar... tudo bem. É sobre quem não quer ouvir, não é sobre o João. O João continua, vai continuar fazendo o que está fazendo. E eu sou feliz fazendo o que eu faço. Acho que é sobre isso. É isso mesmo. João, acho que a gente nunca teve a oportunidade de dizer assim, tão abertamente, mas agradecer pela confiança que você colocou em nós. A gente, como a gente conversou aqui, é muita dor, né? Antes da gente empreender, é muita dor. Então, solidão, né? Solidão. Vocês ainda são dois para trocar ideia, mas e o cara que tá sozinho? É verdade. Não tem com quem compartilhar, velho. Sufoco, e a mentalidade dele é dinheiro. Putz, cara, desespero. E muitas vezes o cara precisa, né? Também fazer isso. Porque ele... E não tem outra solução, né? Aí cai, plim, um podcast desse na vida dele. Sim. A pessoa pode... É como acender uma vela num quarto escuro. Sim, ele tem que saber que tem pessoas que vão apoiá-lo. Entendeu? É só encontrar a pessoa certa, a conexão certa. Estar aberto também. Estar aberto a isso, ser coração ensinável. Porque assim, não é onde você está, é para onde você vai, né, velho? Então, muitas vezes, não é no teu ambiente, é no outro ambiente. Sim. Mas aqui meus amigos... Cara, muitas vezes o amigo ali, ele não te deixa ir embora. Deixa eu te fazer uma analogia para você entender o que eu quero dizer com isso, só para a gente encerrar. É importante eu falar isso, bater no meu coração aqui, ó. Às vezes, você já viu um cesto de caranguejo aberto? Você já viu que o cesto de caranguejo aberto, os caranguejos não conseguem sair do cesto mesmo ele aberto? Os outros tentam. Sabe por quê? Porque o caranguejo que está saindo, o de baixo, puxa. Então, se você sabe que o cara vai te puxar, por que você fica ali naquele lugar?
Por que você fica nesse ambiente? E você pode perceber, a turma do futebol, a turma da cachaça, não sei o que, da pornografia, não sei o que. Cara, só coisas que, cara, é difícil te levar para um outro patamar para você ver coisas diferentes. Para você falar de assuntos diferentes, para você... Por isso que eu gosto tanto de movimento de igreja, porque movimento de igreja é um lugar que tira a pessoa daquele ambiente dela e bota ela para falar e ver outras coisas. Sacou? Sim. Então, eu não tenho uma igreja específica, eu estou só dizendo como comunidade, né? Religiosidade em si. Religiosidade e ensina várias coisas, mas vamos lá. Então, se você... João, não tem oportunidade de mudar de ambiente. Claro que tem. Tem. O tempo Num todo. evento desse, empreendedor, cara, passe o dia todo lá, converse com o dono de cada estande. Você vai ver uma vida diferente em cada um, uma situação diferente. Pergunta pro cara como ele tá. Dá um abraço no cara. Pergunta da dor dele. Pergunta do negócio dele para ver o orgulho dele de falar da empresa dele. Só isso vai te abrir a cabeça absurdamente. Absurdamente. Você vai ouvir coisas novas, vai ver coisas novas. E não a mesma coisa que tu ouve todo dia daquelas pessoas que estão há 20 anos coladas com você, cara. Sabe? Não é para desonrar essas pessoas. Você continua grato, continua amigo, mas você vai ter que ver outras coisas, senão você não vai progredir, porque é como uma âncora invisível que te prende e você não tá vendo, não tem a corrente, sabe? Você é invisível, você não sai. E por que você não prospera? Pode olhar, você não prospera porque tem algo te prendendo. Você não demite o funcionário porque é primo, sobrinho. Exato. Porque você, sabe, tudo tem um porquê. Certo. E a vida ensina os porquês. Então, um porquê, uma pergunta bem feita, a resposta pode mudar toda a tua vida. Através de um porquê. Sim, essa ambiência... Ao invés de querer saber o quê, o como, pergunte por quê. Essa ambiência às vezes trava, né? Trava totalmente. Total. Bom, a gente conversou aqui um pouquinho, né? Foi um papo rápido, mas muito, muito, muito legal. Esse é um gigante do investimento, empreendedorismo, é um educador também, um baitas, um ser humano, né? E hoje um espelho mesmo para um mentor mesmo que a gente leva. João, muito obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Muito bom. Esse bacana. É um espaço também que a gente se força também a estar aqui conversando. Você está doando, está servindo, claro. Está colocando aqui, é propaganda do Expo Empreendedor. É muito mais que isso. Muito mais. É um bate-papo. Muito mais que isso, é entregando. Antes do evento, entregando o evento. Exato. A gente às vezes até esquece de falar da Expo, então, porque o papo está muito legal. Não, é verdade. Mas eu não vou deixar você esquecer. Não vai. Eu quero você lá no Expo Empreendedor esse ano. Vá, viu? Porque não só eu, mas muita gente vai estar lá com vontade de entregar o seu melhor para você. Então, tenha fé que você não vai se arrepender e me cobre se você não for feliz e não descobrir coisa que você nunca viu. Eu digo assim, se você quer ver coisa diferente, se abra para ver coisa diferente. Olhe para onde está todo mundo olhando, mas tente enxergar o que ninguém está vendo. É tipo assim. Então, é meio... pode ser subjetivo, mas funciona. Então, queria agradecer vocês a oportunidade de ter vindo até aqui, da gente estar junto, porque esse tempo aqui é um tempo da gente estar também se relacionando e conhecendo um ao outro também melhor, né? Tendo mais oportunidades. E espero, sinceramente, que vocês tenham o Expo Empreendedor São Paulo, o Expo Empreendedor Manaus, o Expo Empreendedor Mundo. Exato. Porque no mundo todo, em todo lugar, precisa de uma estrutura, um modelo, motor, né? Um modelo como esse, né? De ajudar o pequeno negócio do Brasil. O pequeno negócio carrega esse país nas costas. E a gente precisa fomentar o pequeno negócio brasileiro. Exato. O pequeno negócio tem muito mais valor, porque tem uma energia incrível familiar. E 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Exato. E a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito bacana, seja com o poder da família, seja com educação de empreendedorismo, seja com muitas outras coisas. Então, parabéns pela iniciativa e por acreditar no empreendedor brasileiro. Imagina, a gente que agradece. É um gigante. Agora é nosso sócio, amigo, e só tenho que agradecer aqui o seu tempo. E a gente se vê na Expo, em todos os eventos do Equity Fund. Vamos lá. E agradecer também ao Estúdio Voz, que a gente grava aqui. O pessoal sempre recebendo a gente com muito entusiasmo, muito legal. Acesse o site deles, é podcast.com.br. Valeu, Estúdio Voz. João, obrigado novamente. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Parabéns, Estúdio Voz, muito legal aqui. Adorei. E nos vemos no... expoempreendedor.com.br, 25 e 26 de julho. Essa fera aqui vai estar lá. Valeu.